muito interessante a gente entrar num tema que eu já vi vídeo seu falando. Eu acho que, inclusive, aqui no podcast Sapiens, sobre o Lamaitre, George Lamaitre. Sim, né? sim. Que... Cara, eu acho que essa história, a história do Lamaitre, ela dá um contexto para isso que a gente está falando. Uhum. Tá? Porque é muito interessante que ele foi um dos maiores cosmólogos que já existiu. Sim. Matemático excepcional, cara extraordinário, que foi ridicularizado pelo próprio Einstein. Sim. Né? Ele Sim. foi ridicularizado pelo próprio Einstein Sim. Por causa de algumas ideias dele. Sim. Vamos contextualizar. Eu gosto de contar essa história seguida. Às vezes a gente entra no grupo de amigos, assim, eles me perguntam e eu disse, então senta aqui que eu vou te contar. Tá? O Lamaitre foi um contemporâneo do Einstein, lá no início do século passado. Uhum. Ele era um cara que ele tinha muita fé. Sim. Aqui também, depois a gente abre um outro parênteses, né? Mas eu não... ele tinha muita fé, era um jovem de muita fé, Sim. que ele queria ser padre. Uhum. E que ele queria ser cientista. Hoje em dia parece que você está falando uma heresia absurda, né? Sim. Contra a ciência, alguém querer ser religioso, ter fé e ser cientista ao mesmo tempo. Enfim, cada um com seus preconceitos, tá? Enfim, vamos lá, vamos voltar para o Lamaitre. Ele é a prova real, ele e inclusive o próprio Newton, tá? São provas reais de que a fé não exclui a ciência. Uhum. Eram pessoas de muita fé e que fizeram ciência justamente motivados a entender o reino de Deus. Sim. Pô, Que eles acreditavam, era a fé deles. Era a fé deles. Mendel era padre, pai da genética. E aí, as pesquisas dele não têm relevância? Cacete. Tem relevância pra caralho, né? Você me autorizou a falar palavrão, né? Sim, pode falar. Tá. Pode falar palavrão pra caralho. Então, pô, como assim você vai dizer que a pesquisa de alguém que que é religioso, tem fé, não tem importância? Uhum. Então tu vai tirar o quê? Big Bang? Pois é. Vai tirar a lei dos movimentos, a lei da gravitação de Newton? Newton era teólogo, cara. Quem esqueceu dessa parte da história? Teve perseguição religiosa? Tem. Totalmente condenável. Você falou mesmo do Giordano Bruno. Né? É muito mais fácil... como o Einstein disse, hoje em dia a gente consegue quebrar átomos, mas não consegue quebrar preconceitos. Isso faz parte da natureza humana. As pessoas se identificam com o seu conhecimento, né? E você não quebra esse conhecimento. Esse vira preconceito, né? Mas, enfim, voltando pro Lamaitre. Ele nasce guia a vida dele, né? Baseada nessas duas premissas. A premissa de fé e a premissa de ser cientista, de ser curioso e extremamente disciplinado. Tanto é que o doutorado dele é em cosmologia, né? Resolvendo equações de Einstein. Gente, sim. Ele era um gênio. Qualquer um que resolve as equações de Einstein é gênio. Aí, como que a história se anda? Ele vai, mantém, né? É padre, faz o doutorado dele, resolvendo as equações do Einstein, depois de 1915, né? Só que é interessante, um dado interessante que a gente tem é que, vamos contextualizar, o que acontecia naquela época? Sim. O que era o conhecimento científico, cosmológico da época? Para vocês terem uma ideia, em 1900 havia em torno de 15 mil nebulosas catalogadas. Só que em 1900 ninguém sabia o que era essa nebulosa. Eram regiões que se apontava o telescópio, via que era uma região luminosa e que não era uma estrela, não tinha um ponto luminoso. Então se distinguia estrela, ponto luminoso, região luminosa, chamava de nebulosa. Ninguém explicava aquilo. Né? Explicava-se poeticamente, mas ninguém tinha uma explicação contundente do que era aquilo. Né? E aí você pega... então era uma coisa em aberto. Nessa época ali... contemporâneo, ali em 1905, 10, ali, existia um outro carinha que todo mundo conhece hoje, mas não necessariamente pela pesquisa dele, mas porque ele ganhou o telescópio, Já né, sabia batizado, que era Hubble, né?
É grande, de Hubble, sim. grande cosmólogo, só que experimental. Ele era experimental, ele apontava o telescópio, pegava dados, Fazia... analisava, pegava dados, fazia gráficos, né? Isso aí. Ele fazia matemática. O Hubble estudou muito essas regiões nebulosas. E chegou um momento que o Hubble percebeu que não eram... que aquilo, essas regiões nebulosas, elas se tratavam de outras regiões de estrelas, aglomerados de estrelas, que estavam fora do nosso aglomerado de estrelas. Então, ele demonstrou que a gente mora no planeta Terra, Sim. que orbita uma estrela que é o Sol, isso já se sabia, Sim. que tem uma região de outras estrelas, mas não se entendia bem que isso era um aglomerado de bilhões de estrelas, né? Como Sim. estima-se ali, e é uma estimativa, não tem como ter um número exato, né? 200, 300 bilhões de estrelas na Via Láctea. Pá, estrela pra caralho. Bota estrela E outras regiões, como já... Pô, imagina a mente. É difícil pra gente que já tem esse conhecimento estabelecido, imaginar esse número de estrelas, essa dimensão espacial da Via Láctea. E aí você imagina que fora daqui tem outra. Pois é, com mais bilhões. Maior, menor, muito longe. Então, é difícil tu imaginar que é isso. E como que tu comprova? Sim. Uma coisa é tu imaginar, outra coisa é tu comprovar. Então, o Hubble, ele é icônico, né? Emblemático na história da ciência, da física, da astronomia, cosmologia, porque ele não só demonstra que essas regiões nebulosas, lembra? Em 1900 eram 15 mil catalogadas com um telescópio. Observada. Hoje a gente tem telescópios muito maiores, né? Mas, enfim, só com o que tinha na época já tinha esses 15 mil. Ele demonstra que eram outros aglomerados de bilhões de estrelas. Então, o tamanho do universo faz assim, ó. Exato. Né? Agora que vem o grande detalhe, né? E aí, por que o cara entra na história do Hubble e abriu Einstein e abriu... Lemaitre. Né? Eu tava estudando storytelling com subtexto e contexto. Tá? Então, eu deixei em aberto. Lemaitre... bom, Einstein, todo mundo sabe a história dele. O cara mete teoria geral, relatividade restrita em 1905 e quebra um paradigma absurdo que é o tempo não é absoluto. Em 1915, o cara quebra um paradigma mais absurdo, que é não só o tempo não é absoluto, como o espaço também não é. Né? Em 1919, você demonstra isso, né? E lá entre 15 e 19, não sei precisar a data, tinha esse carinha, Lemaitre, estudando... Pensa esses caras andando assim, ó. Todos ali. Ali, ó, tá tudo ali, né? O Einstein já era bem estabelecido, cara, gênio, já era o Einstein, já era conhecido, já era famoso. Lemaitre fazendo um doutorado em que ele se confronta com as equações do Einstein. E aí ele para e convence o professor, o orientador dele, que eu não vou saber citar o nome, que é uma lástima, né? Os nomes, velho. Né? Ele convence o orientador dele, de doutorado, a desenvolver uma pesquisa resolvendo as equações do Einstein, considerando a hipótese de que o universo não é estático. Que era um absurdo para a época. Einstein não tinha aquela constante, né? Constante cosmológica de que o universo é estacionário e tudo mais. Que tinha estabelecido, né? Todo mundo aceitava na época que o universo era estático. Ninguém nunca pensou... Pô, mas a gente olha, as coisas estão paradas. Exato. Quem que ia pensar que não estava? Né? Mas aí vem esse carinha movido por fé. Por fé, ele acreditava que Deus tinha criado o mundo. Para que Deus tivesse criado o mundo, do início, né? Ele... Pô, e se isso aqui foi criado, né? E aí ele cria a hipótese do átomo primordial. O que é uma hipótese? Não é uma teoria. Hipótese é assim, é uma ideia, uma conjectura sobre a realidade
que ele está pondo a confrontação, né? Existia uma tese, universo estático, e ele joga uma hipótese, universo em expansão. Expansão. Né? E ele resolve as equações do Einstein e ele chega em resultados que mostram, pode ser que sim. Ele mostra matematicamente que é coerente. Sim. Aí alguém fala pro Einstein, você já viu as equações daquele carinha lá, o George Lemaitre? Ele está dizendo aí que o universo pode estar em expansão, né? Sendo criado e tal, ele é padre e tal. Não sei como foi isso, né? Mas é legal imaginar. Falou, falando assim, né? Você viu aquele padre lá querendo provar que o universo está em expansão? E aí o Einstein vê as equações, confirma, não, as equações estão corretas. O cara é bom de matemática. E aí ele fala assim, bom, mas a física dele é abominável. O Einstein usa o termo abominável para descrever a ideia de um universo não estático. Porque era totalmente... Só que como é que você comprova que o universo não é estático? Entende o que o Einstein diz? Beleza, tua hipótese é bonitinha, é legal, tem uma força matemática, mas ela não tem força suficiente porque a gente não tem como comprovar. E enquanto não tiver como comprovar, isso aqui não serve para nada. E aí vem o que a gente estava falando no começo, né? Ideias. Se você não consegue colocar um protocolo de medida, algo que comprove, isso é só ideia, cara. Ideia, talvez uma ideia bem sofisticada, até poética, né? Ainda mais quando tem uma força matemática. Sim. Você põe uma ideia, comprova matematicamente, isso é poesia, cara. Para mim é poesia. Mas, enfim. E aí vocês veem, como é que eu abri as ideias. Sim. A história. Einstein é o núcleo, né, da história, porque ele vem e quebra vários paradigmas, os paradigmas se confirmam, né? E aí, paralelo a ele, vem um carinha com uma hipótese maluca de que o universo não é estático, e paralelo aos dois, vem um outro carão, que é o Hubble, com experimentos, e de repente o Hubble consegue dados experimentais suficientes para confirmar que todas aquelas nebulosas catalogadas não só são outras galáxias, né? Como também, aí ele quebra um grande paradigma, da expansão, né? Que ele mostra com uma lei bem definida que não só são outras galáxias, como quanto mais distante elas estão, mais rápido elas se afastam. Inclusive, a lei de Hubble é utilizada hoje para medir distância intergalácticas, né? Sim. A distância da galáxia é medida baseado no que a gente chama de desvio Doppler, que ela apresenta, baseada no que a gente espera de emissão de radiação dela, né? Porque a gente sabe qual é a composição das estrelas. A gente tem a estrela aqui perto para medir. Não precisa ir até lá para medir o que é uma estrela. Sim. Né? A gente sabe o que tem numa estrela. A gente sabe qual é o padrão de emissão que ela tem. A gente sabe qual é o padrão de emissão de radiação do núcleo de uma galáxia. Sim. Porque a gente tem a nossa. Né? Tem lá, para quem conhece a constelação de Sagitário, né? Sim. Ali na região Sagitário, é basicamente a região do núcleo da nossa central galáxia, ali, né? do buraco negro. Isso aí, tem o Sagitários A. Isso aí. Né? E aí, o que acontece? Então, a gente tem esses dados, a gente sabe o que é aqui perto, mas daí quando você olha lá longe, você vê, cara, é igual o que está perto, só que desviado. Sim. Esse desvio é explicado por o quê? Por um afastamento. A luz do objeto tá mais esticada, mais pro vermelho. Então a gente sabe que está afastando. Exatamente. Isso só se explica com o emissor se afastando do receptor. Nós somos o receptor. Sim. O emissor está se afastando. Ou nós nos afastando, né? Sim. Então, eles estão se afastando. E você consegue ver qual é o nível de desvio. A gente vê por gráficos lá, Sem. né? Os gráficos bem da hora mesmo. Bem da hora. Tem que dar uma estudada para entender, mas quando você entende... Não, mas dá para entender sim. Né? As emissões, tu consegue ver esse desvio e tu consegue... A lei de Hubble é justamente isso. Ele mostra que quanto mais distante, mais rápido se afasta. Aí tu imagina o seguinte, ó, imagina um bolo
né? E aí você coloca uva passa nela. Todo mundo adora panetone com uva passa, né? Não? Ninguém gosta, Mas né? vamos fazer um exercício teórico aqui. Imagine que você está em uma uva passa e aí tem outra uva passa próxima, né? E aí antes de pôr no forno, elas têm uma certa distância. Depois que tu põe no forno, elas se afastam. Então, você se afasta dessa porque o espaço cresceu. O espaço entre elas cresce. Então, o que você vê? Entre duas, você tem um aumento assim, mas entre outra que está mais longe, o aumento é maior. Tá? Então, é isso que acontece no universo. O universo é um grande panetone com uvas passas em expansão. Dentro de um forno, né? Com fermento. Péssimo nome. É tipo isso. Mas aí, a relatividade geral de Einstein, ela é coerente com a ideia de um espaço sendo criado entre a matéria. Então, existe espaço sendo criado. Isso é uma coisa muito difícil de imaginar. É mesmo. Mas o espaço sendo criado faz com que os corpos se afastem. Se a taxa de criação de espaço for menor, for pequena, a tendência é que a atração entre esses corpos, né, faz com que eles se aproximem. Vença, né? Então, eles seriam um universo em contração. Se a taxa é maior do que a quantidade... É que daí a gente tem que entender que a matéria consome o espaço, né? Tá, mas enfim. Beleza. Vamos voltar aos fatos. Hubble mostrou que o universo está em expansão, por observação das galáxias distantes. De repente, a ideia de que se ele está expandido um dia, ele esteve em um único ponto, deixou de ser ridícula, deixou de ser abominável. E aí, todo o corpo de pesquisadores, né, o grupo de cosmólogos do mundo, todo mundo volta os olhos para a teoria do Lemaitre. Então vai algo que antes era abominável, né? De repente todo mundo opa, acho que a gente foi muito duro com esse carinha aqui. Todo mundo vai, começa a resolver as equações dele, confronta, né? Tira mais informação, mais detalhes. As maiores mentes do mundo vão lá. E aí, agora não vou lembrar se foi 1922 ou 23 ali. Bom, quem está ali pode pesquisar, até comentar ali embaixo, né? Tá assistindo. As conferências de cosmologia da Califórnia. E nessa conferência, nada mais foram se discutir essas coisas, né? Sim. Então todos os maiores cosmólogos do mundo vão lá. Lemaitre se torna um ícone, todo mundo quer ver a apresentação dele. E ele vai lá e apresenta as equações dele, né? Que agora ganha o status de teoria, assim, né? Porque começa a ser mais aceito. A hipótese vira teoria quando ela é aceita. Então, muitas vezes a gente diz, eu tenho uma teoria de como isso aconteceu. Isso é uma hipótese, tá? Isso não é uma teoria. Teoria é quando já é aceito, já foi falsibilizado bastante, pode ser chamado de teoria. E aí ele vai lá e apresenta para ninguém menos do que o Einstein na primeira fila. Caraca, que pressão, mano. Né? Ele vai lá e apresenta, e aí todo mundo esperando, o Einstein se levanta e fala algo assim: essa é a mais bela explicação sobre a origem do universo que eu jamais vi. Até arrepiei, meu irmão. Então, pensa, olha só que massa a história. Essa história eu gosto de contar porque ela vem de encontro justamente com o que a gente fala de hipótese, teoria, essas ideias malucas que às vezes surgem. E também vem do porquê que eu gostei do teu convite, porque eu vejo que você tem esse compromisso em divulgar o que já foi falsibilizado, o que o que a gente chama de cientificamente mais coerente, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, o termo ciência foi meio banalizado, né? Sim. É científico, o cientista, o especialista, mas o especialista também erra. Einstein errou, cara. Sim. Ele disse, isso aqui é uma física abominável, mas com toda humildade depois vai e diz, não, isso aqui é fantástico. Diante de novas evidências, só o tolo não muda de opinião, né? Sim. Então...
Foi. Isso aí. Imagina, tu tá sentado aqui agora, tá uma Einstein do teu lado, mano. Eu não ia nem conseguir ficar ali. Acho que ia ficar um pincher me tremendo todo.